Boa tarde. A reflexão de hoje está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 10, que diz assim: Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, gestores da atualidade entendem que um trabalho em equipe vai trazer muito mais resultados eficazes do que uma única pessoa trabalhando num determinado projeto. Paulo, ele entendeu isso e ele disse que ele trabalhou muito mais do que os outros, mas o texto traz implícito essa ideia de que os outros também trabalharam. E é essa a ideia de Deus, é a ideia de que eu e você venhamos a nos dispor para o trabalho. Mas Paulo também sinaliza que não foi por ele, pela capacidade em si dele, mas foi pela graça de Deus. E olha só o que ele escreve também no versículo 9, da primeira carta dele, no capítulo 15. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Ele reconhece que antes dele entender o chamado que Jesus fez a ele perseguiu todos aqueles que entenderam que a graça havia sido inaugurada. E ele se colocava como menor. Ele sabia que se não for Jesus, nada ele podia fazer. E olha só o que está em Atos, Lucas escrevendo Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 ele diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo de Deus, aos quais constituamos sobre eles e nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Paulo, entendendo que todo serviço para o reino é digno de sua consideração, mas a oração e o estudo da palavra não podia tomar o lugar de outro tipo de serviço, porque ele foi chamado para isso. E a reflexão que eu tenho para mim e para você é: qual é a sua vocação? Não devemos jamais sair do foco, do chamado de Deus para a nossa vida. E olha só, todas as vezes em que nós queremos fazer todas as tarefas, há uma sobrecarga. E não é a ideia de Deus que nós venhamos a ser sobrecarregados com tarefas múltiplas, não. Ele quer que eu e você venhamos a descobrir qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado e permanecer nele. Porque o próprio Paulo, ele escreveu aos irmãos de Éfeso e disse: olha, uns são chamados para mestres, outros para apóstolos, outros para profetas. Cada um tem o seu lugar no reino. Cada um sabe que agradar a Deus é viver na dimensão do chamado dele. E olha só, Paulo ressalta que o mérito de toda a sua caminhada em seu chamado não estava nele e nem no que ele fazia, estava na graça de Deus. E quando nós desenvolvemos o nosso chamado de uma forma humilde, sem soberba, galardão teremos. Mas Paulo, ele é muito enfático ao dizer: olha, pesa sobre você a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Se você anuncia esse Evangelho de bom grado, você terá galardão. E se não, é a responsabilidade de dispenseiro que está sobre você. Não nos resta outra alternativa a não ser nos enquadrar no chamado de Deus, nos enquadrar naquilo que Ele reservou no reino. Interessante, até para distribuir cestas básicas
que hoje nós chamamos assim, na época de Paulo era alimentos para as viúvas, Paulo entendeu que ele não podia investir tempo nessa tarefa se ele havia sido chamado para a oração e para a palavra. Mas até para essa tarefa, Paulo adverte, tem que ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, cheias da sabedoria que vem do céu. Olha, não é fácil desenvolver um trabalho para o reino. Não é. Porque o inimigo das nossas almas vai trazer cansaço, desânimo. Vai dizer, olha, você não é capaz. Por que você tem que estar fazendo isso? Se tem outras coisas interessantes a serem feitas. Mas a reflexão que eu tenho para mim e para você hoje é, aquilo que Deus colocou na sua mão, faça com amor. Faça de bom grado, porque galardão eu e você teremos. E até a tarefa mais simples da igreja, eu preciso buscar o enchimento do Espírito Santo de Deus. Porque para o reino, nada é sem importância. Tudo tem o seu valor. E a reflexão que eu quero dizer para mim e para você é Atos 6,7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. A reflexão é, você tem contribuído para que a palavra de Deus cresça, para que essa fé, no nome poderoso de Jesus, seja difundida? Vou ler de novo o verso que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Mesmo que nós venhamos nos sentir cansados, nós temos que contar com a graça de Deus, porque é essa graça que nos faz mover e nos faz cumprir o chamado dele aqui na terra. Amém? Até a próxima. Graça e paz. Gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Aqui são descritas 8 armas poderosas em Deus que vão nos ajudar a vencer o dia a dia, principalmente as batalhas no campo da mente. Para adquirir a versão física, entre na descrição desse vídeo. E se quiser a versão e-book, o link estará na descrição do vídeo, que vai redirecionar ao site do Amazon.